Um convite. Conteúdo patrocinado. Você terminou de tomar banho? Ei! Lulu saiu do banheiro depois de mergulhar na água morna do banho misturada com poções de alta qualidade. Frei olhou para ela enquanto caminhava pelo corredor e perguntou. Parece que suas feridas ainda não cicatrizaram completamente, você deveria ficar aí por mais tempo. E isso é. Lulu, que estava usando apenas uma toalha, corou fortemente quando Frei se aproximou dela. Venha aqui. Vou envolver seu braço com a bandagem novamente. Ame minhas roupas. Não é nada. Era impossível discernir se Frei percebeu ou não o constrangimento de Lulu, pois ele exibia uma expressão indiferente. De repente, ele tirou um curativo e estendeu a mão para o braço de Lulu. Talvez seja porque você teve muitos ferimentos, mas nem mesmo as poções de alta qualidade foram suficientes para curar seu braço. Frei acariciou suavemente o braço cheio de cicatrizes de Lulu enquanto falava. Foi um forte contraste com o comportamento habitual de Frei. Ele era frequentemente encontrado xingando as pessoas regularmente e agredindo Kania brutalmente. Ai! O que há de errado, dói? Frei acariciou gentilmente o braço dela por algum tempo antes que ela soltasse um gemido de dor quando ele tocou seu braço. Ele a questionou com preocupação embutida em sua voz. Não é nada. Essa dor é. Kania, traga um remédio aqui. O desejo firme de Lulu era se trocar rapidamente, pois estava enrolada apenas em uma toalha de banho. No entanto, Frei persistiu em agarrar seu braço e deu um comando a Kania. Eu sabia que você iria pedir, então já trouxe alguns remédios com antecedência. Kania, que estava de prontidão no corredor, apareceu com um frasco de remédio. Ela congelou quando notou Lulu quase nua. Kania. O remédio. Sim, eu entendo. Kania rapidamente entregou o frasco para Frei depois de superar o choque. Suas ações se aceleraram devido ao olhar frígido de Frei e ela desceu rapidamente as escadas depois. Mestre Frei, agradecemos sua preocupação, mas, por favor, deixe-me usar um pano. As palavras trêmulas de Lulu foram interrompidas quando ela sentiu Frei aplicando pomada em seu braço. A sensação fria da pomada causou um arrepio em seu corpo. De agora em diante, serei eu quem aplicará o remédio no seu braço. Frei sorriu gentilmente e falou enquanto aplicava a pomada no braço de Lulu. Eu entendo. Lulu decidiu concordar com todas as exigências de Frei ao ver seu sorriso benigno. Afinal, tratar suas feridas também era vantajoso para ela. Então, de agora em diante, não se machuque. Tudo bem. Frei falou com uma expressão preocupada no rosto enquanto terminava de aplicar a pomada e começava a enrolar um curativo no braço esguio de Lulu. Eca! Minhas desculpas. Está frio, certo? Deixe-me levá-lo para o seu quarto. Enquanto Lulu continuava a tremer com a sensação misteriosa induzida pelo remédio e pelo curativo trazido, Frei falou rapidamente e agarrou sua mão. Ele a arrastou para o corredor e começou a andar. Mestre Frei, este não é o caminho para o meu quarto. No entanto, a direção em que Frei começou a caminhar era completamente oposta à de onde ficava o quarto de Lulu. Há pouco tempo você estaria certo, mas não está mais. Lulu inclinou a cabeça confusa em resposta à resposta estranha. Conteúdo patrocinado. De agora em diante, este é o quarto em que você ficará hospedado. Aia! Lulu só conseguiu entender o significado de suas palavras quando Frei parou e abriu a porta de uma sala. Como é? Você gosta disso? O quarto era várias vezes maior que o dormitório em que ela morava e estava luxuosamente decorado. Então, de agora em diante, vou morar com os outros servos? Lulu examinou a sala em estado de choque e percebeu que todos os seus pertences foram trazidos para cá. Não, este é um quarto só para você. O que? Os olhos de Lulu se arregalaram em choque quando Frei respondeu com uma expressão calma no rosto. Bem, então vou me despedir. Espere. Lulu só pôde observar Frei sair da sala antes mesmo que ela pudesse falar. Logo o silêncio desceu sobre a sala. Oh, o que está acontecendo?
As únicas palavras que ressoaram na sala foram os murmúrios estupefatos de Lulu. O tempo passou e o sol estava começando a se pôr. Ufa! Lulu deitou-se em sua cama nova e relembrou todos os acontecimentos do dia anterior. O jantar também estava delicioso. As refeições que ela fez com Frei foram duas das refeições mais requintadas da vida de Lulu. Suas refeições típicas consistiam em mingau de arroz branco ou pão amanhecido oferecido em postos de alimentação gratuitos. Em vez de mingau, ela recebeu uma sopa quente com lagostins, e em vez de pão duro o suficiente para quebrar um dente, ela recebeu pão quente e cremoso. Não só isso, mas as montanhas de frutos do mar coloridos que Lulu pensou que nunca seria capaz de comer em sua vida foram um grande choque para ela. E a atitude de Frei. A comida luxuosa não era a única fonte de perplexidade. Era inacreditável que Frei olhasse para ela com olhos suaves e um sorriso gentil. Só hoje, ele abusou verbalmente e agrediu a equipe dezenas de vezes. Esse indivíduo se preocupava com seu bem-estar. Ele não aplicou remédio diretamente na minha ferida e até ajudou a enfaixá-la? Os pequenos erros de Kania e Irina foram recebidos com repreensões verbais e agressões. Em contraste, sempre que encontrava Lulu, ele sorria gentilmente e acariciava seus cabelos. Para Lulu, que nunca recebeu contato humano gentil nem olhar caloroso, esta foi uma experiência inesquecível. Ao longo de sua vida miserável, apenas Frei lhe proporcionou essas experiências. Não. Frei ainda é um vilão. Lulu deitou-se na cama olhando para o teto e lembrou-se da conversa de Kania e Irina que ouvirá antes. Kania, é a sua vez esta noite? Eu acredito que sim. Que terrível. Eu me pergunto se quando poderemos escapar deste inferno. Kania e Irina se abraçaram com rostos pálidos enquanto conversavam. Você não deve entrar aqui. HM. Conteúdo patrocinado. Depois de comer com Frei, Lulu recebeu permissão para vagar pela mansão. Ela encontrou Kania na entrada do porão. Porque é um lugar onde o jovem mestre se diverte. Kania tremia de terror enquanto falava, como se os atos praticados no porão fossem assustadores demais para serem imaginados. Afinal, os rumores estavam certos. Lulu estava bem ciente dos rumores sobre a vida noturna obscena de Frei que permeavam o império. Agora que me diverti e já deveria ser hora de meu infortúnio se instalar. O estigma de Lulu não lhe permitiria ter um único dia de felicidade. O resto do seu dia estaria repleto de infortúnios. Se Lulu estiver certa, isso seria. Cria-a. E aí? A aterrorizada Lulu empalideceu em resposta ao rangido da porta se abrindo e sentou-se rapidamente na cama. Olá, Lulu. Ah! Lulu tremia com uma expressão assustada no rosto quando Frei entrou na sala sorrindo, vestindo apenas um manto branco. Afinal, é isso que significa ser seu animal de estimação. Ficou claro que todos os rumores terríveis que ocorreram no porão da mansão Starlight resultaram das ações de Frei. Deste momento em diante, ela seria totalmente dominada por Frei. Por favor, por favor. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. Se ela resistisse, seria abandonada por Frei e tudo o que ela suportou até agora perderia o sentido. Portanto, não importa o quanto ela tenha sido abusada por ele, ela teve que aguentar. Por favor, seja gentil. Lulu se decidiu e se ajoelhou, implorando enquanto fechava os olhos com firmeza. Clac, clac. Os passos de Frei e o farfalhar de suas vestes soltas roçando em si mesmas tornaram-se cada vez mais audíveis conforme ele se aproximava. O farfalhar de suas vestes e suas pegadas pararam bem na frente dela. Lulu engoliu a saliva e começou a esperar silenciosamente pelo toque de Frei. Tudo bem, como está o quarto? Existe alguma coisa que você não gosta? No entanto, seus medos nunca se tornaram realidade. Frei acariciou suavemente a cabeça de Lulu enquanto falava. O que há de errado, Lulu? Lulu olhou para Frei com uma expressão de incompreensibilidade e perguntou cuidadosamente. Por que você está acariciando meu cabelo? Você não disse para ser gentil? Frei perguntou com uma expressão confusa no rosto, e Lulu,
que estava confusa, respondeu fazendo uma pergunta grosseira sem perceber. Você não vai me forçar? Conteúdo patrocinado. PFFFF. Frei começou a rir e depois falou com um sorriso estampado no rosto. Por que eu faria isso? M. Você é meu animal de estimação. Que tipo de dono copularia com seu animal de estimação? Uma expressão confusa surgiu no rosto de Lulu e Frei acariciou suavemente sua cabeça antes de continuar. É como criar um cachorro ou um gato. Achei você fofa, então fiz de você meu animal de estimação, Lulu. Um cachorro ou um gato? Sim, acabei de fazer isso mais cedo para verificar se você se rebelaria. O canto dos lábios de Frei se ergueu em um sorriso e ele acrescentou uma declaração fria. E para pêssego papel, Cania, Irina e as pessoas na adega são suficientes. Em resposta à sua declaração assustadora, Lulu olhou para ele com uma expressão aterrorizada. Frei apenas olhou para ela com olhos curiosos e falou com voz suave. De qualquer forma, a atitude que você demonstrou foi muito boa. Vou elogiar você por isso. Sim. Lulu, o que você deve fazer se receber um elogio? Diga, e obrigado. Lulu olhou nos olhos de Frei enquanto respondia sem confiança. Frei olhou para trás com satisfação nos olhos e falou. Boa menina. Mesmo que eu não lhe dê um comando, você se comportará bem, certo? Sim. Isso mesmo. Boa menina. Lulu questionou em voz baixa enquanto Frei sorria novamente. Mas, por que você está aqui então? Só vim dizer boa noite antes de ir para a cama. Frei gentilmente colocou Lulu na cama, beijou-a nos lábios e sussurrou de forma sedutora. Boa noite, Lulu. Dito isso com um sorriso, Frei se virou e começou a sair da sala. Espere. Então, qual será o próximo infortúnio? Lulu começou a entrar em pânico e confusa. Ela esperava ser torturada de forma sádica e assediada cruelmente, mas nada disso aconteceu. Agora, ela estava esperando que ocorresse um infortúnio que ela não podia prever. O que está acontecendo? Apesar de experimentar a maior felicidade de sua vida, Lulu começou a entrar em pânico novamente. Crocante, triturado. Ela tentou sacar a faca por hábito, mas lembrou que Frei havia removido todos os objetos pontiagudos de seu corpo. Ela recorreu a roer as unhas. Tosse. Tosse. Eca. Ah! Frei, que ainda não tinha saído do quarto, parou de andar de repente e tossiu. Lulu parou de roer as unhas e olhou para ele sem expressão. Conteúdo patrocinado. Frei estremeceu por um breve momento ao ver sua própria mão depois que seu espasmo de tosse chegou ao fim. Ele silenciosamente tirou um lenço do bolso. Crea. Frei enxugou as mãos com o lenço e abriu a porta silenciosamente antes de sair. A expressão vazia de Lulu se transformou em horror quando ela mergulhou em pensamentos. Não pode ser, certo? Seus olhos tremiam enquanto ela falava. Uau! Frei estava exausto de um dia repleto de atuação. Ele se juntou a Cania e Irina para montar uma apresentação. Ele até deu algum dinheiro a um dos chefes que contratou para brincar junto e também encheu Lulu de amor. Foi muito difícil continuar agindo, mas se isso pudesse salvar aquela pobre criança, era definitivamente algo que ele tinha que fazer. Criaque. Agora, tenho que pensar no que fazer no meu aniversário. Abri a porta do meu quarto e deitei na cama exausta. Tentei adormecer enquanto organizava meus pensamentos. No entanto. Uau! Silvo! O que é esse absurdo? Quando percebi que meu quarto havia se transformado em um campo de batalha, fiquei olhando fixamente por algum tempo. Miau! Miau! A boneca gata, que era constantemente bicada pela coruja branca de Serena, gritou e agarrou minha perna. Se você continuar fazendo isso não vai, hein? Tentei argumentar com a coruja que estava atacando o boneco gato, mas notei uma carta na minha mesa. Apressei meus passos em direção à minha mesa com os olhos arregalados.
O que poderia estar escrito aqui? Nova informação? Um novo plano? Ou... Finalmente peguei a carta e rasguei o envelope enquanto meus pensamentos corriam incessantemente. E... A decepção cresceu em seu rosto quando ele percebeu que havia apenas um bilhete, já que havia apenas uma nota minúscula no envelope. Bem, Serena também está muito ocupada ultimamente. Eu sabia exatamente o quão ocupada Serena estava atualmente. Ela tem que determinar a localização do fugitivo Secret Red, trabalhar nas fundações para adquirir completamente a família Moonlight e também se preocupar com o conteúdo da carta de Clana. Portanto, uma nota desse tamanho não era incomum. Eu imediatamente congelei enquanto tentava me acalmar e ler o conteúdo da nota. Meus pais não estão em casa. Claramente, tenho que sair hoje à noite. O presente da lua. Conteúdo patrocinado. Uau! Oi! A coruja branca de Serena começou a descer rapidamente sobre a boneca gata que agarrou minha perna enquanto tremia. Apesar da desvantagem, o boneco gato não desistiu. Ele tentou dar socos de gatinho na coruja, mas como era apenas um gato boneco e não um gato de verdade, as tentativas de machucar a coruja eram irrelevantes. A resistência sem sentido do boneco gato não o impediu de ser capturado pela coruja. As garras da coruja agarraram o boneco gato e o carregaram no ar. Um grito audível de desespero reverberou por toda a sala. Meu cabelo fica em pé. Ignorando a batalha sangrenta que ocorria ao fundo, mexi no meu cabelo enquanto olhava para o espelho. Murmurei e sorri para mim mesmo. O que devo comprar para Serena? Serena é alguém que se dedicou a mim. Não trazer um presente para ela seria desrespeitoso. Kitty, o que devo levar para ela? Depois de sentar e refletir por algum tempo, questionei a boneca gata que havia resgatado das garras da coruja de Serena. Sim, isso basta, Enquanto eu sorria e falava depois que uma ótima ideia me veio à mente, minha boca foi coberta pela pata do boneco gato. Miau. Com uma expressão taciturna no rosto, a boneca virou a cabeça e escorregou do meu alcance. No momento seguinte, desapareceu de repente. Eu definitivamente vi a boneca saindo do meu alcance, então para onde ela foi? Desculpe, vou brincar com você novamente na próxima vez. Presumi que o boneco gato estivesse escondido em algum lugar, pois gostava de se esconder em lugares escuros, como cantos e recantos. Isso incluía me esconder em algum lugar nas minhas roupas. Uau! Sim, vamos lá. A coruja então pousou no meu ombro. Ele se acalmou e começou a esfregar as bochechas no meu rosto. Foi estranho ver uma coruja tão violenta de repente tentar demonstrar afeto. No entanto, isso ainda era preferido a ser bicado, então ignorei a mudança de temperamento. Frei. Onde? Eu estava perdido em meus pensamentos quando saí da sala. Notei Irina passando no corredor quando ela me chamou com uma expressão confusa no rosto. Tenho alguns negócios para tratar. A expressão de Irina ficou pálida em resposta às minhas palavras. Ela ficou claramente traumatizada com o que aconteceu da última vez que afirmei algo semelhante e fui visitar o exército do Rei Demônio. Voltarei amanhã de manhã, então não se preocupe muito. Irina assentiu calmamente enquanto engolia a saliva nervosamente. Seus olhos se arregalaram quando de repente ela percebeu a coruja pousada em meu ombro. Ei, aquela coruja! Uau! A aproximação de Irina foi interrompida quando a coruja olhou ferozmente para Irina. Ele começou a bicar rapidamente meu rosto, necessitando de um aumento no ritmo que eu andava. Então, vou deixar o resto para você. Especialmente Lulu, certifique-se de que ela não faça nada precipitado. Tudo bem. O rosto de Irina escureceu quando eu a deixei com essas palavras e me dirigi para a saída da mansão. Por que sinto vestígios de mana escuro? Não prestei atenção às palavras que Irina parecia murmurar, já que eu estava com pressa para sair. Conteúdo patrocinado. Ele. Em seu quarto na mansão da família Moonlight, Serena sorriu enquanto segurava a carta. Estou seguro. Eu escapei com segurança. Era uma carta que Frey lhe enviará há uma semana.
Eu te amo. Eu também. Serena repetiu as palavras que Frei havia escrito e sorriu atordoada. De repente ela sentiu uma presença no quintal e correu em direção à janela. Ele está aqui. Ela notou Frei saindo da carruagem. Ele. Serena começou a preparar uma pequena pegadinha enquanto observava Frei entrar na mansão com uma expressão um pouco estranha no rosto. Fagulha. Tudo bem, vamos tentar. Desde a infância, ela costumava pregar peças em Frei. Uma de suas brincadeiras favoritas era fingir que esfaqueou Frei com um ferrão envenenado falso. Ela, é claro, não tinha intenção de machucar Frei, então inventou uma magia que fez Frei sentir uma pontada momentânea. Graças à magia, o jovem Frei pedia desesperadamente um antídoto com o rosto pálido. É claro que, depois de sua mudança de comportamento, eu não poderia mais fazer esse tipo de brincadeira com ele. Mas agora, talvez eu consiga ver seu lado fofo mais uma vez. Como a última vez foi uma situação de emergência, tive que fornecer o antídoto imediatamente. As coisas seriam diferentes desta vez, no entanto. Toque, toque. Entre. Serena estava pensando silenciosamente quando ouviu uma batida do outro lado da porta. Ela rapidamente correu para o lado da porta e respondeu com uma voz calma. Creak. Serena? Frei soltou uma voz confusa quando a porta se abriu. A confusão o atingiu quando ele não viu Serena ao abrir a porta. O que? Frei entrou cautelosamente na sala com uma expressão vazia no rosto. Serena não perdeu a oportunidade e estendeu a mão para o pescoço de Frei na velocidade da luz. Serena, o que você está fazendo? Os cantos dos lábios de Frei se ergueram em um sorriso enquanto ele simplesmente segurava a mão de Serena. Quem sabe? Serena imediatamente escondeu sua expressão confusa enquanto falava com uma expressão descarada no rosto. Se você agir assim, então não há outra escolha. Ai! Com um sorriso travesso no rosto, Frei direcionou os dedos estendidos de Serena e os pressionou em seu pescoço. Conteúdo patrocinado. Agora que você está envenenado, você deveria beber seu antídoto. Serena pegou um frasco com uma expressão taciturna no rosto. Não consegui pregar uma peça na primeira vez, estou realmente chocado. Bom. O antídoto desapareceu de suas mãos num piscar de olhos enquanto ela encolheu os ombros e murmurou para si mesma. Beba. Frei falou com um sorriso enquanto pegava o antídoto e colocava o conteúdo na boca imediatamente. Isso refletiu o que Serena fez da última vez. Não tenho escolha a não ser viver. Depois de se aproximar de Frei com um sorriso no rosto, ela gentilmente colocou os lábios nos dele. Pô! Eles se separaram depois de alguns minutos. A propósito, tenho uma pergunta para você. O que é? Por que o antídoto tem um gosto tão insípido? Frei franziu a testa e inclinou a cabeça. Ele continuou a falar com uma expressão confusa no rosto. Como da última vez. E mesmo desta vez. A fitoterapia não é usada para produzir um antídoto? Serena respondeu com um sorriso. Não tem jeito, afinal é só água. O que? Uma expressão cômica surgiu no rosto de Frei. Serena riu e continuou a falar. É só água, não tem efeito. Então, acho que você estava brincando comigo naquela época? Em resposta, Frei questionou Serena com uma expressão vazia no rosto. Serena respondeu enquanto exibia uma expressão impressionada. Ainda assim, vou elogiar você por agarrar minha mão. Graças a isso, meu coração disparou. Serena estendeu a mão para Frei, mas parou abruptamente e franziu a testa levemente. Serena, o que você está fazendo? Como você pôde colocar algo assim em suas roupas? Serena cobriu sua mão com mana lunar e acariciou o colarinho de Frei enquanto pronunciava essas palavras. Fumaça. Fumaça preta subiu do colarinho de Frei. Sério, aquele gato atrevido. Serena começou a desabotoar as roupas de Frei com um sorriso. Seu sorriso de repente se transformou em uma carranca mais uma vez enquanto ela permanecia em silêncio. Serena? O que é agora?
Serena respondeu com um sorriso frio enquanto Frei inclinava a cabeça diante do comportamento dela. Temos um convidado indesejado. Tosse. Tosse. Enquanto falava, Serena canalizou seu mana lunar para o bolso do manto de Frei. Uma tosse pôde ser ouvida dentro do bolso de Frei. Conteúdo patrocinado. Miau. O boneco gato que havia desaparecido do quarto de Frei mais cedo colocou a cabeça para fora do bolso. O que? Por que ele está aqui? Frei observou com uma expressão perplexa enquanto ele murmurava enquanto coçava a cabeça. Definitivamente não senti nada no bolso. Você sabe, Frei? Serena, que não perdeu as palavras, começou a falar em voz baixa. Não há nada mais assustador do que se acostumar com alguma coisa. Sim. Você começa a aceitar os problemas naturalmente, sem perceber. Assim que Serena terminou de falar, ela pegou a boneca do gato preto de dentro do bolso de Frei. A propósito, essa boneca é tão linda, não é? Esse guincho, grito. Oh, também produz ruídos fofos. Serena sorriu para Frei e o questionou enquanto segurava o gato pela barriga. Posso ficar com isso? Desculpe, essa é uma boneca preciosa para mim. Entendo, isso é lamentável. Enquanto Frei balançava a cabeça com uma expressão de desculpas, Serena murmurou e começou a olhar nos olhos da boneca gata. Independentemente disso, tenho um presente para você. Sim. Serena seguiu os olhos da boneca gata enquanto ela desviava ansiosamente o olhar. Quando Frei falou em voz baixa, ela redirecionou seu olhar para ele com uma expressão vazia. Cê como está? Esse. Frei corou levemente enquanto estendia um cristal em forma de estrela brilhando em prata. Foi feito reunindo minha mana estelar. Usei minha magia estelar que despertou recentemente. Ah! Fui muito rude? Desculpe, você ligou tão de repente, então não tive tempo de preparar um presente. Enquanto Serena olhava para ele com uma expressão vazia no rosto, Frei começou a suar frio e começou a dar desculpas. É o melhor presente de todos. O rosto de Serena brilhou vermelho enquanto ela falava rapidamente enquanto abraçava o cristal cintilante em forma de estrela. Miau. Então, por que você me ligou? Frei e Serena permaneceram corando silenciosamente por muito tempo depois. O som lamentável produzido pela boneca gato quebrou o silêncio e provocou a continuação da conversa. Não era seu aniversário há algumas horas? Sim, por quê? Chamei você aqui porque queria lhe dar um presente de aniversário. Frei a questionou com uma expressão misteriosa ao ouvir as palavras de Serena. Mas, minha festa de aniversário organizada pela família imperial será realizada em breve, certo? Você poderia simplesmente me dar então. Não posso. Conteúdo patrocinado. Ao pronunciar essas palavras, Serena colocou a boneca gata que segurava em uma prateleira alta. Ela agarrou a mão de Frei e começou a conduzi-lo para seu quarto. O que você está tentando me dar? Frei, que de repente estava sendo arrastado por ela, congelou ao perceber para onde estavam indo. Ai! Meu! Após verbalizar aquele som, Serena agarrou o cobertor ao lado dela e estendeu-o, envolvendo ela e Frei. Miau! Segundo a boneca gato que os observou, eles demoraram muito para sair de debaixo do cobertor. Frei, posso sentir seu batimento cardíaco. Eu posso sentir o seu também. Serena me abraçou debaixo do edredom. Graças à proximidade, pude ouvir sua respiração e as batidas rítmicas de seu coração. Seu corpo curvilíneo entrou em contato com o meu, permitindo-me sentir sua forma. Então, vamos começar. Ah. Serena falou timidamente enquanto olhava para mim. Engoli minha saliva e estendi a mão para ela. Preparando-me para lhe dar o verdadeiro presente de aniversário que você precisa. O que? Enquanto ela segurava a minha mão, sua expressão de repente se transformou em séria quando ela começou a falar. Desculpe. Você se sente apertado? Mas temos que ser minuciosos. Que diabos? Claro, eu estava pensando em tirar sarro do gato travesso. Olhei para Serena,
que continuava a me agarrar e a emitir sons distintos e incompreensíveis. Imediatamente comecei a incentivá-la a se apressar, cutucando suas laterais. Então, o que você está tentando me dizer? Oi. Serena involuntariamente soltou um gemido quando eu cutuquei seu lado. Foi sua única fraqueza desde a infância. Ela sussurrou com uma bochecha rosada. Há a razão pela qual eu sabia a verdade sobre você e o que você precisa saber. Fiquei com uma expressão nervosa no rosto quando ouvi as palavras dela, mas quando ouvi as palavras subsequentes de Serena, minha boca se abriu. Você tem uma profecia? Como você sabe, Serena fechou minha boca para evitar que minha voz elevada dissesse mais alguma coisa. Ela sussurrou para mim com uma voz cautelosa. Eu também tenho. O que? Quando a questionei, incrédula, Serena falou comigo novamente em tom claro. Eu também tenho a profecia para esta regressão. Promessa. Conteúdo patrocinado. Como você sabe disso? Ouvindo os comentários de Serena em estado de choque, questionei-a enquanto sua mão ainda cobria minha boca. Quem sabe? Ela respondeu da mesma maneira que faria desde a infância. Tente adivinhar HNNGH. Cutuquei as laterais de Serena enquanto ela continuava a me provocar. Seu rosto triunfante desapareceu quando ela começou a gemer novamente. Você não disse que tínhamos que ficar quietos? Vou deixar escapar esse tipo de ruído tão alto quanto eu quiser. Quando a questionei com incerteza, ela respondeu com palavras cujo significado não consegui discernir. Aqui vai uma dica, ele é a pessoa que você mais admira no mundo. Graças à maneira como ela estava agindo, comecei a fazer beicinho. Em resposta, Serena parou de provocar e começou a falar seriamente. Meu pai deu para você? Serena assentiu silenciosamente com a cabeça enquanto eu respondia rapidamente a dica clara que ela me deu. Isso mesmo. Mas ele não me deu diretamente. Então, para entender isso, precisamos voltar um pouco no tempo. Serena pigarreou e começou a falar novamente. Foi quando recuperei minha memória. Quando você recuperou suas memórias? Sim, foi logo antes de eu viajar para o exterior. Ao ouvi-la, senti um arrepio na espinha ao me lembrar da penalidade que ocorreu no primeiro dia em que regredi. Essa foi uma das experiências mais dolorosas que já vivi. Assim que minha memória voltou, tive certeza. Há algo que eu não descobri sobre você. O rosto de Serena escureceu ligeiramente enquanto ela falava. Então, antes de partir, entrei em contato com o espião que plantei em sua mansão. Espere, havia um espião? Serena respondeu com um sorriso gentil quando a questionei com uma expressão de surpresa. Ela costumava andar de carruagem. Ela é a criança que defendeu a mansão Starlight até o fim durante a linha do tempo anterior. Você se lembra? Ah! Em resposta às suas palavras, lembrei-me de uma empregada com quem conversei quando ouvi os gritos de Arya na mansão alguns meses antes. Bem, ela era extraordinariamente competente. Não pareça tão traído. Você fez muitas coisas terríveis na linha do tempo anterior, então tive que descobrir suas ações com antecedência e ajudar a resolvê-las depois. Quando demonstrei uma expressão tímida em resposta a essas palavras, ela continuou seu discurso imediatamente com uma expressão séria. De qualquer forma, entrei em contato com ela com um cristal de comunicação e perguntei se algo havia acontecido na mansão Starlight. O que? Ela me informou que o chefe da família, Abraham, entrou inesperadamente em coma. Serena pronunciou essas palavras com um brilho penetrante nos olhos. E ela me informou que havia uma grande quantidade de papéis embaixo da lareira. Só então entendi completamente a situação. No momento em que voltei, meu pai teve suas memórias apagadas pelo sistema. Conteúdo patrocinado. Durante aquele período de carência proporcionado pelo sistema, meu pai escreveu uma carta que me emocionou. Talvez o motivo do desmaio do meu pai naquela época tenha sido a sobrecarga da memória, e o que ele queimou na lareira foram as informações da conta bancária que havia deixado. Ela roubou os papéis da lareira e os enviou para mim. Então, você descobriu a senha da conta bancária?
Não é grande coisa, decifrei em 5 minutos como forma de relaxar enquanto viajava. A expressão de Serena endureceu imediatamente enquanto ela continuava a falar. Nos rolos de papel que seu pai tentou queimar, havia uma profecia escrita. O que? Foi muito difícil decifrar, pois estava queimado em vários lugares e escrito com os caracteres deixados pelo herói há milênios. No entanto, como decidi que havia algum significado oculto, procurei nas ruínas do continente ocidental e decifrei lentamente a profecia. Isso é possível? Não foi impossível. Enquanto eu olhava fixamente para Serena, que encolheu os ombros, Serena ficou séria novamente e começou a organizar sua narrativa. De qualquer forma, o herói, o sistema, a penalidade, seu destino como um falso mal. Depois de ver essas palavras, tive quase certeza de sua identidade. E depois disso, você sabe o resto. Murmurei confuso em resposta a essas palavras. Então, que livro profético eu tenho? Minha profecia também é encantada? E, por que meu pai o tinha, por que ele tentou destruí-lo? Bem, você descobrirá quando a restauração estiver concluída. Restauração? Sim, alguns dos conteúdos foram perdidos quando a profecia foi queimada e as magias de selamento tornaram-se mais complicadas. Então, estou restaurando-o lentamente todas as noites. Serena falou baixinho enquanto segurava minha mão com firmeza. Claro, você deve ter determinado o motivo pelo qual só consigo fazer isso à noite, correto? Sim. Eu sabia que você entenderia. Serena deu um tapinha na minha cabeça e sorriu através dos olhos enquanto pronunciava essas palavras. Então, entregarei a profecia a você assim que o processo de restauração for concluído. Serena olhou para meu rosto por um tempo depois de terminar de falar. Oi! Minha brincadeira surgiu quando de repente cutuquei a lateral de Serena, fazendo com que ela desabasse em cima de mim com um gemido. Eca! Serena sorriu maliciosamente enquanto deslizava os braços e olhava para mim. Deixei escapar um gemido. Fique parado por um tempo. E agora? Serena fechou minha boca enquanto falava comigo com uma expressão bizarra no rosto. De repente, ela começou a deslizar o corpo para cima e para baixo. Ah! Miau! Olhei para ela com um olhar horrorizado quando ela de repente soltou um gemido. Um grito triste pôde ser ouvido em algum lugar próximo. Por favor, coopere por um momento. Conteúdo patrocinado. Serena lentamente começou a desabotoar o roupão que usava com uma expressão animada no rosto. Farfalhar. Serena tirou meu casaco depois de desabotoar. Ela jogou meu casaco para fora do cobertor e o choro triste de repente parou em resposta. Baão! Um rugido de repente quebrou o silêncio na sala. Miau! 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 Depois de algum tempo, um boneco gato subiu no cobertor com que nos cobrimos. Começou a arranhar o cobertor com um grito triste. Uau! Kiak! O boneco gato, que já estava arranhando o cobertor há algum tempo, foi dominado pela coruja que o arrastou quando Serena assobiou. Por que está agindo assim? Aquele gato foi convocado com magia negra? Como você sabia? Observei inexpressivamente enquanto a situação se desenrolava. Quando respondi à pergunta de Serena com uma pergunta minha, ela começou a falar novamente com um sorriso no rosto. É uma magia que conheço muito bem. Realmente? Sim, crianças com magia negra que animam objetos assim têm inseguranças em relação ao ciúme. É por isso que aquele boneco gato se comporta assim. Balancei a cabeça enquanto ouvia Serena, que tinha uma expressão alegre no rosto. Eu a questionei preocupadamente. Mas então? Essa boneca não é muito lamentável? Lamentável? Estou apenas retribuindo a ela pelo que sofri enquanto o sol ainda estava alto. O que? Quando Serena ouviu essas palavras, ela murmurou baixinho para si mesma, me fazendo questionar o que ela estava dizendo. Ela rapidamente pulou em meu alcance e levantou a voz. Ah, eu adorei, Frei. Miau.
Serena começou a deslizar o corpo para cima e para baixo enquanto pronunciava essas palavras. Um grito triste pôde ser ouvido novamente à distância. Frei. Sim. Serena continuou a deslizar o corpo para cima e para baixo animadamente. Ela falou assim que seu olhar nebuloso pousou em mim. Em vez disso, que tal fazer isso de verdade? O rosto de Serena ficou vermelho quando ela pronunciou essas palavras. Gole. Vendo seu estado atual, balancei a cabeça cuidadosamente. Serena sorriu abertamente e falou enquanto se aprofundava em meu abraço. Então, me ensine. O que? Serena timidamente desviou o olhar enquanto eu inclinava a cabeça em resposta à sua declaração absurda. Mesmo para mim, não sei fazer algo quando não tenho experiência anterior. Serena imediatamente olhou para mim com uma expressão pura e falou. Então, por favor, me guie bem do início ao fim. Serena estava incrivelmente linda hoje. Era difícil ver porque era noite e ela estava sob o cobertor. Apesar disso, seus olhos enluarados e cabelos lilazes pareciam brilhar intensamente. Escorregar. Oh! Enquanto pensava comigo mesmo, lentamente estendi a mão para Serena, mas de repente ela agarrou minha mão enquanto levantava os cantos dos lábios e sussurrava. Eu estava brincando. Em resposta às suas palavras, minha expressão tornou-se vazia e Serena caiu na gargalhada. Sinto muito, mas por causa da maldição da subordinação familiar, não posso evitar. Maldição da subordinação familiar? Serena falou com tristeza quando perguntei seriamente. Sim, a maldição da subordinação foi projetada para transformar as pessoas em armas sem emoções. Então, originalmente, o amor não pode ser expresso de forma alguma. Mas por quê? Por que posso te amar? Por alguma razão, a maldição da subordinação familiar está enfraquecendo para mim. Os olhos de Serena tremeram momentaneamente enquanto ela respondia. Parecia que os sentimentos subconscientes de Serena que ela experimentou durante a segunda provação eram reais. De qualquer forma, é por isso que posso amar, mas não posso fazer isso ou ponto. Debati se deveria perguntar sobre a memória o que surgiu na mente de Serena. Fiquei rapidamente desapontado ao ouvir as palavras que ela falou. Então, eu prometo a você uma coisa. Serena ergueu os cantos dos lábios suavemente enquanto lia minha expressão. No momento em que você conseguir matar a cabeça secreta ou quebrar minha maldição. E sussurrou com uma voz que fazia cócegas perto do meu ouvido. Eu farei isso até que você esteja satisfeito. Eu olhei para ela sem expressão por um momento ao ouvir suas palavras, então respondi calmamente. Vou mobilizar o exército do Rei Demônio a partir de amanhã. Serena sorriu em resposta às minhas palavras, então me abraçou com força e murmurou. Vamos dormir assim. Tudo bem. Por alguma razão, acho que esta noite vou sonhar com uma coruja. Conteúdo patrocinado. Eca. Enquanto isso, no Palácio Imperial, ao mesmo tempo. O que devo escrever? Clana sentou-se em seu próprio quarto e gemeu enquanto segurava a pena na mão. Frei, por que você não respondeu à carta que lhe enviei da última vez? Não, ele só poderia responder sobre o caso do mercado de escravos. Depois de contemplar pelo que pareceu uma eternidade, Clana incinerou a carta que ela mal havia escrito com mana solar, antes de recuperar uma nova folha de papel. Frei, me diga o que você fez comigo. Espere, isso está mostrando minha ignorância. Não. Clana suspirou depois de começar a escrever com muito esforço. Ela incinerou esta nova folha de papel também. Frei, eu sei o que você fez. Confessar. Se eu escrever algo assim, e se ele me questionar de volta? Depois de um ciclo repetido de escrever e queimar as cartas, Clana percebeu que estava escrevendo algo inconscientemente. Oh, o que é isso? Clana olhou para a carta com um olhar misterioso. Sua expressão ficou confusa quando finalmente percebeu o que havia escrito. Porque minhas mãos estão tremendo de novo. Suas mãos começaram a tremer novamente. Clana curvou-se e murmurou para si mesma em resposta à constante ocorrência de anomalias. Bater. Bater.
Ah! Ela vomitou mana solar apressadamente para queimar as letras quando ouviu uma batida na porta. Minhas mãos estão tremendo de novo. No entanto, por alguma razão desconhecida, apenas uma luz fraca irradiava de sua mão. Foi um sintoma que ocorreu imediatamente após um pesadelo e fez Clana tremer de ansiedade. Lady Clana, estou aqui para limpar. Sim, vou tomar banho um pouco, então, por favor, cuide do meu quarto para mim. Clana eventualmente queimou a carta com uma vela em seu quarto em vez de usar sua mana solar. Ela falou calmamente com a empregada que havia entrado em seu quarto enquanto apertava sua mão trêmula na tentativa de parar os tremores. Ela se levantou enquanto escondia as mãos atrás dela. Ah! A empregada olhou na direção de Clana quando ela saiu do quarto, para garantir que Clana havia partido. Ela rapidamente se aproximou da lata de lixo onde o olhar de Clana estava antes. Farfalhar. Esse. Momentos depois, a empregada encontrou uma carta carbonizada na lata de lixo. Ela inesperadamente usou magia de recuperação para restaurar a carta ao seu estado original e levantou os cantos dos lábios enquanto murmurava para si mesma. Eu deveria relatar isso à primeira princesa. Na carta que ela segurava, estavam escritas as seguintes palavras. Você não vai sair da minha mente, Frey. Os pensamentos ocultos do gato. Conteúdo patrocinado. Frey, acorde. 1. Abri os olhos sentindo uma pequena frustração. Vi Serena me sacudindo na tentativa de me acordar. Você tem que sair agora. Já? Quando ouvi esse comentário inesperado, levantei o cobertor e olhei para o relógio. Eram apenas 5:30 da manhã. Você tem que sair antes do sol nascer. Oh, certo. Eu ia protestar por ter que sair tão cedo, mas me levantei rapidamente. Lembrei-me que as memórias de Serena mudariam após o nascer do sol. Puxa! Enquanto vestia apressadamente o casaco que estava caído no chão, encontrei a coruja branca com algo enfiado nas garras. Oh céus! Aproximei-me da coruja com cautela, depois peguei o boneco de gato caído e murmurei para mim mesmo. Você vai ficar fazendo beicinho por um tempo? Como eu poderia melhorar o humor de uma boneca gato? Eu não tinha certeza. Serena, eu me diverti ontem à noite. Eu vou embora agora. Aguentar. Eu tenho algo para lhe dar. Eu estava prestes a partir, imerso em meus pensamentos, quando Serena de repente vestiu as roupas e se levantou. Venha aqui. Pegue. Olhei para ela intrigado enquanto Serena me oferecia algo. Eu fiz isso enquanto você estava dormindo. Cristais em forma de lua brilhavam na palma da mão de Serena. É muito chato? Não, é 100 vezes melhor do que os presentes que receberei daqueles nobres pretensiosos amanhã. Rapidamente recebi o cristal da mão dela enquanto pronunciava essas palavras. Serena sorriu abertamente e falou novamente. Vou guiá-lo para fora. Ainda tenho tempo suficiente para isso. Tudo bem, obrigado. Respondi com uma voz suave e segurei a mão dela enquanto saíamos da sala e descíamos as escadas. De alguma forma, me senti calmo. Eu não tinha certeza do porquê exatamente, mas parecia que brincar com o cristal da lua que Serena me deu acalmou meu coração. Ou talvez seja porque Serena e eu estávamos de mãos dadas. Desci as escadas e abri a porta da frente. Enquanto eu brincava com o cristal em forma de lua, uma carruagem familiar chamou minha atenção. Essa não é a carruagem da nossa família. Conteúdo patrocinado. Como eu tinha que me mover rapidamente em segredo, andei em uma carruagem pública encontrada passando pelas ruas, em vez de uma das carruagens da minha família. Mas por que a carruagem da nossa família estava lá? Cania. A resposta veio a mim imediatamente assim que a porta da carruagem se abriu. Olá, jovem mestre. Eu não sabia por quê, mas Cania estava sentada dentro da carruagem. É hora de voltar para a mansão. Depois de me olhar fixamente por algum tempo, Cania quebrou o silêncio com uma voz fraca. Oh, certo. Claro, ela não estava errada.
Balancei a cabeça e tentei subir na carruagem, mas fui abruptamente interrompido por Serena, que bloqueou meu caminho e falou com um sorriso. Por favor, espere só um momento. Há algo que nós, mulheres, precisamos discutir. Serena então fechou a porta da carruagem, deixando ela e uma pedra de frente para Cania lá dentro. Sobre o que era tudo isso? Por curiosidade, tentei escutar concentrando mana estelar em meus ouvidos. Infelizmente, houve uma barreira erguida com mana lunar e magia negra para garantir que minhas tentativas de escuta falhassem. O que eles poderiam estar discutindo? Cania parece ser realmente muito leal. Você até veio procurá-lo tão cedo. Obrigado pelo elogio. Embora eles estivessem compartilhando palavras gentis, um calafrio inquieto tomou conta da carroça. Ouvi dizer que Frei encontrou recentemente um novo animal de estimação. Quando aquela pressão começou a dominar o interior da carruagem, Serena de repente ergueu os cantos dos lábios e questionou Cania. Você está se referindo a Lulu? Sim, aquela pobre garota. Como ela está? Eu verifiquei como ela estava antes de vir para cá e ela estava dormindo profundamente. Claro, ainda havia algumas cicatrizes de onde ela rasgou as próprias unhas. Isso é um alívio. Também farei pesquisas sobre o estigma do infortúnio em meu tempo livre, então anime-se. Serena sorriu e respondeu às palavras de Cania como se estivesse aliviada. De repente, sua expressão mudou para fria e ela sussurrou. A propósito, parece que agora você vai até perder seu lugar como animal de estimação dele. Cania mordeu o lábio brevemente e respondeu fracamente. O sol nascerá em alguns minutos, Lady Serena. Está tudo bem. Fiz cálculos para tudo. Serena sorriu e falou enquanto olhava para Cania. Não tenho interesse em assistir a uma peça embaraçosa que não tenha nenhum afeto real envolvido. Conteúdo patrocinado. Cania permaneceu em silêncio por um momento após ouvir as palavras de Serena. Ela quebrou o silêncio enquanto falava com uma voz fraca. Não há realmente nenhum afeto envolvido? O que isto quer dizer? Você deveria saber o que quero dizer. Cania sorriu brevemente enquanto falava. A razão pela qual Lady Serena apagou seu amor pelo jovem mestre Frei quando o sol nasceu foi porque ela ficou chocada com o carinho dele por mim. É apenas uma patuação que Frei faz na minha frente. Nem mais nem menos. Esse é realmente o caso? Cania estava agora sorrindo levemente enquanto falava. Ela olhou diretamente para Serena, que cobria parcialmente o rosto com um leque. Até agora, Lady Serena foi frequentemente traída pelo jovem mestre. Mesmo assim, você conseguiu manter a calma porque percebeu que era apenas ele fingindo. Cania continuou a falar com um brilho penetrante nos olhos enquanto Serena permanecia em silêncio. No entanto, o fato do jovem mestre Frei ter decidido trair você comigo para apagar sua preocupação. E aquela calma Lady Serena agora estava chocada. Eu sei o que você está tentando dizer, mas... O jovem mestre nutre algum tipo de afeto por mim. Cania ignorou as palavras de Serena e terminou de falar. Serena abriu a boca para falar e agarrou com força o leque. O amor dele por você como animal de estimação? Não acredito que Lady Serena, o maior gênio do continente, deixaria de fazer essa distinção. Bem, eu não saberia, não é? Serena inclinou a cabeça com uma expressão ambígua. Ela sussurrou com uma voz fraca para Cania, cujo rosto ficou solene na frente dela. Quando compartilhei o amor verdadeiro com Frei esta manhã, não consegui distinguir bem esse afeto trivial. Cania, sem saber, apertou-a primeiro em resposta às palavras provocativas de Serena. Serena sorriu radiante e continuou falando. Frei não se importa com a aparência, Cania. Por mais que você tente melhorar sua aparência e ficar ao lado dele, sempre haverá um muro intransponível. Estou apenas me aprimorando pelo bem do jovem mestre, não tenho segundas intenções. Cania, que estava corando em resposta às palavras de Serena, parou abruptamente de falar e agarrou a barriga que Serena havia cutucado com a ponta do leque. Bem, não direi nada sobre você ficar perto dele. É realmente verdade que você foi útil para Frei.
Eu sou assessor do jovem mestre Frei. Eu só recebo ordens dele para realizar tarefas. Não preciso da permissão de alguém como você. Serena observou Kania falar enquanto ela usava uma expressão relaxada no rosto. A expressão de Kania se transformou em divertida enquanto ela cerrava os dentes. Mas se você cruzar a linha, você terá que estar preparado então. Kania questionou Serena com uma voz fraca enquanto ela se levantava para sair da carruagem. O que acontece se o jovem mestre cruzar a linha primeiro? Enquanto Serena virava a cabeça comicamente com essas palavras, Kania continuou com uma expressão calma. Sou um mordomo leal e ajudante do jovem mestre. Não tenho escolha a não ser submeter-me aos seus pedidos. Portanto, peço sua compreensão se isso acontecer. É desnecessário pedir compreensão em relação a uma situação que nunca ocorrerá. Serena respondeu à sua pergunta com um sorriso antes de sair da carruagem. Ela emanou mana lunar para destruir o filme à prova de som que Kania havia montado. Adeus, Frei. Serena deixou essas palavras finais e beijou Frei antes de voltar calmamente para a porta da frente. No momento em que a porta da frente se abriu e ela entrou na mansão, o sol nasceu no horizonte. Kania. O que vocês dois estavam discutindo? Conteúdo patrocinado. O jovem mestre perguntou. Não suportei dar-lhe uma resposta honesta e comecei a murmurar para mim mesmo com a cabeça baixa. Por que diabos eu pronunciei essas palavras? Falei demais e demonstrei um comportamento vergonhoso e impróprio para alguém na minha posição, era tão diferente de mim. Depois de me repreender mentalmente por um longo tempo, levantei lentamente a cabeça e encontrei o olhar do jovem mestre que senti em mim o tempo todo. Você está bem, Kania? Desde o pênalti, o jovem mestre olhava constantemente para mim com um olhar preocupado. Pensando bem, já faz mais de uma semana desde que compartilhei força vital. É por isso que você não está se sentindo bem? Jovem mestre, eu não preciso. Não, já se passaram 3 meses desde a última vez que infundi força vital. Compartilharei força vital todas as semanas durante os próximos 6 meses. Caso contrário, você pode acabar em uma situação difícil. O jovem mestre generosamente me forneceu sua força vital desde que fui descoberto na Starlight Street, ainda muito jovem. Mesmo que minha existência tenha reduzido pela metade a vida do jovem mestre, mesmo que ele só tivesse 2 anos e 6 meses restantes, ele ainda estava preocupado comigo. Mesmo que eu fosse como um mosquito, drenando sua vida. E se o jovem mestre ultrapassar os limites, de que ilusões eu estava falando? Por que o jovem mestre estava preocupado comigo? Na linha do tempo anterior, fiz todos os esforços para ficar no caminho dele. Eu o amaldiçoaria e o sabotaria, e até cometeria suicídio diante de seus olhos, colocando um fardo pesado em seu coração. Mesmo que eu tenha reduzido sua vida útil pela metade e seja semelhante a um mosquito que come periodicamente de uma fonte em evaporação. Se bem me lembro da reação dele naquele momento, ele provavelmente já sabia. Ao descobrir o que estava escondido na floresta perto da mansão, o próprio jovem mestre afirmou que já havia adivinhado a verdade. A terrível verdade sobre o relacionamento entre meus pais e a mãe do jovem mestre. Mesmo assim, o carinho do jovem mestre por mim nunca vacilou. Olhe para você. Pela expressão em seu rosto agora, você deve estar cansado. É tudo porque você não tem força vital suficiente. Portanto, com licença por um momento, jovem mestre. Enquanto meus pensamentos corriam incessantemente, levantei-me e fui ao lado do jovem mestre, que ainda falava com uma expressão preocupada no rosto. Kania. Desculpas, jovem mestre. Ao sentar-me ao lado do jovem mestre, agarrei-me a ele e mergulhei em pensamentos. Eu acreditava que era pecado ter esses sentimentos. Minha mente estava dominada pelo sentimento de culpa. É por isso que decidi confessar tudo a ele e me juntar a ele pouco antes de tudo acabar. Eu acreditava que não tinha o direito de ficar ao seu lado, que só precisava ajudá-lo silenciosamente. Acho que não há nada que eu possa fazer em relação ao meu coração. No entanto, não importa o quanto eu tente suprimir esses sentimentos, eles continuam a vir à tona.
É tão pecaminoso e profano, mas agora que minha mente está tentando superar essa culpa. O que você tem? É embaraçoso. Enquanto eu olhava para o jovem mestre com tais pensamentos em mente, ele sorriu para mim com uma expressão estranha. Foi algo que eu nunca tinha testemunhado na linha do tempo anterior. Era um sorriso puro, inocente e lindo. Posso contar com você por enquanto, jovem mestre? Claro. O jovem mestre aceitou de bom grado o que eu disse sem perceber as intenções subjacentes às minhas palavras. Conteúdo patrocinado. Após um breve momento de hesitação, apoiei suavemente a cabeça no ombro largo do jovem mestre. Agradeci silenciosamente e cheguei a uma conclusão. Obrigado, jovem mestre. Você tem todo o direito de me desprezar, mas se preocupa com alguém que não merece nada além de miséria. Acho que me apaixonei por você. Estava aqui. 1. O cocheiro anunciou alegremente a chegada da carruagem à mansão Starlight. Cania, que havia adormecido apoiada no ombro de Frei, abriu lentamente os olhos. Sinto muito, jovem mestre. Não, não, não. Não pode ser ajudado já que você estava exausto. Pouco depois, Cania notou marcas de baba nos ombros de Frei. Ela rapidamente abaixou a cabeça enquanto corava de vergonha. Não seria melhor receber força vital o mais rápido possível? Não. Quando Frei questionou a ansiosa Cania, ela respondeu e rapidamente acenou com a mão em negação. Não sei porquê, mas minha mente de repente ficou clara. Acho que não há problema em pular o tratamento esta semana. E sério? Eu prometo a você, jovem mestre. Frei olhou para Cania com um rosto cheio de suspeitas. Ele murmurou para si mesmo com um sorriso de satisfação enquanto saía rapidamente da carruagem. Eu sabia que você agiria assim, então infundi força vital enquanto você dormia. Frei estava muito familiarizado com o fornecimento de força vital para Cania enquanto ela dormia. Ela foi capaz de infundir de forma estável a força vital necessária, tossindo apenas uma pequena quantidade de sangue como resultado. Eca! No entanto, quando Frei desceu da carruagem, ele foi subitamente atormentado por uma tontura inesperada. Ele ainda não estava livre da influência das duas penalidades e de uma penalidade especial. Isso, não tenho escolha a não ser me preparar para amanhã. Enquanto Frei segurava a porta da carruagem enquanto lia o rosto de Cania, a janela do sistema se materializou diante dele. Recuperação de força vital LV2, 50.000 pontos. Descrição: aumenta ligeiramente e permanentemente a taxa de recuperação da força vital. O valor total não aumenta. Pontos acumulados: 85.000 pontos. Eu não queria comprar, mas acho que não tenho escolha. Frei murmurou baixinho enquanto olhava para a janela à sua frente. Ele comprou a habilidade e de repente sentiu seu coração rejuvenescer. Eca! Jovem mestre? Frei agarrou seu coração e caiu de joelhos. Cania, que estava ao lado dele, apoiou enquanto ele exibia uma expressão de constrangimento. Esta é uma reação que ocorre quando eu compro o aumento da velocidade de recuperação da força vital. Então você não precisa se preocupar. Realmente? Estou lhe dizendo que é verdade. Olha, eu nem cuspi sangue. Ele falou palavras para aliviar Cania de suas preocupações enquanto seu olhar se tornava cada vez mais desconfiado. Frei começou a entrar na mansão com uma expressão relaxada no rosto. De jeito nenhum, fiz. Enquanto isso, Lulu ficou sentada em silêncio enquanto olhava pela janela. Você acabou assim por minha causa? Ela murmurou para si mesma com a voz trêmula enquanto testemunhava a cena.